escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus adolescentes. Estamos hoje aqui para nossa aula da Escola Dominical, para a lição número 11, cujo título é Deus é Deus. Tá? Vamos estar começando aqui com uma oração. Peço para que você feche os seus olhos e juntos vamos orar a nosso Deus. Papai amado, te agradecemos por esse momento. Nós podemos estar aqui livremente, estudando e aprendendo mais um pouco da Tua Palavra, Senhor. Peço que o Senhor venha a falar aos nossos corações, que o Senhor atinja o coração de cada adolescente aqui, ó Pai. Fale conosco, fique conosco, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos guie durante esse estudo, ó Pai. Em nome de Jesus em que oramos, amém. Bom, como eu disse, a lição que estaremos estudando agora é a lição número 11, cujo título é Deus é Deus. O texto base da nossa lição é o Salmo 139. E, na verdade, a lição é dividida em serão aplicadas em 3 domingos. Hoje a gente estaremos aprendendo juntos do versículo 1 ao versículo 12. Então, peço para que vocês abram as suas Bíblias. Se você não pegou a sua Bíblia, esse é o momento de você dar um pause nesse vídeo. Pegue sua Bíblia e volte. Bom, com a Bíblia em mãos, vamos ler do versículo 1 ao 12. Salmos 139, versículo 1 ao 12. Que diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são as mesmas coisas. Bom, como dito, estaremos estudando os Salmos 139, versículos de 1 a 12. Tá? Bom, esse salmo chama muita atenção porque a gente pode perceber de uma forma primária que Deus nos conhece, né? E conhece todas as nossas necessidades. Não só conhece, como Ele também pode suprir essas necessidades. Nada escapa do seu olhar, nem mesmo os nossos pecados.
e digo mais, nem mesmo os nossos pecados mais secretos, aqueles pecados ocultos. Portanto, devemos ser cuidadosos, andando sempre no temor do Senhor, visto que Deus, Ele é onisciente e Ele conhece a você, conhece a mim de uma forma bem pessoal. Além disso, de ser um Deus onisciente, nosso Deus é um Deus onipresente, né? Além disso, Ele é justo, né? Bom, visto essa pequena introdução, esse pequeno apanhado geral do nosso texto, a gente tira algumas lições desse texto. Antes de a gente propriamente entrar no texto, queria fazer um exercício com vocês, tá? Se vocês tiverem um papel, uma caneta, peguem papel, uma caneta, dá um pause no vídeo, como vocês fizeram para pegar a Bíblia. Não tem desculpa de não ter a Bíblia e não tem desculpa de ter um papel e uma caneta nesse momento. Simples, dá um pause no vídeo, pegue e volte. Bom, partindo do pressuposto que todos vocês estão com a Bíblia em mãos, tem um papel e uma caneta, eu vou pedir para vocês escreverem alguns atributos de Deus. Peguem, rascunhem alguns atributos, algumas características de Deus, né? A gente olhando esse texto, a gente pode tirar muitas conclusões do Salmo 139, do versículo 1 ao 12. Peço para que vocês pausem o vídeo novamente e escrevam alguns atributos de Deus, algumas características, o máximo que vocês conseguirem. Ok, feito isso, vamos ver alguns atributos de Deus aí que a gente pode ter chegado. Algumas pessoas podem ter chegado em uns específicos, outras em outros. Vamos fazer um apanhado geral desses atributos de Deus, dessas características de Deus. Deus é um Deus puro, é um Deus infinito, como nós vimos na introdução, é um Deus onisciente, Deus é amor, Deus ele é onipresente, onipotente, né? Ele é um Deus eterno, é um Deus justo, é um Deus santo, é um Deus verdadeiro. Então nós temos inúmeras características e atributos de Deus. Antes da gente continuar, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia em Romanos 11. Vamos abrir a Bíblia lá em Romanos 11, versículos de 33 a 36. Romanos 11, versículos de 33 a 36. Vamos ler juntos esse texto. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Bom, ao lermos esse texto de Romanos 11, 33 a 36, a gente apenas reforça os atributos de Deus, né? A gente vê que Deus, na verdade, é Deus. O título da nossa lição, né? E atualmente, quando a gente fala em Deus,
né? A gente vê nesse mundo de internet, esse mundo de on-demand que nós temos, onde nós temos as nossas demandas atendidas de uma forma pessoal, na hora que a gente quer, a gente vê que Deus, na verdade, ele tem sido visto às vezes como um Deus descartável, desnecessário em nossa sociedade, né? As pessoas, elas não negam a existência de um ser superior, de Deus, mas acabam desprezando ele e negam que precisam dele. Vamos fazer um raciocínio aqui. Vamos fazer uma linha do tempo, tá? Como vocês já pegaram um papel e uma caneta e escreveram os atributos de Deus, se porventura você não fez isso, é outro momento que você tem para pegar papel e uma caneta. O que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, a gente vai traçar um início com um final, tá? Nessa linha do tempo, a gente vai colocar desde o nosso nascimento, né? A gente vai colocar o nosso nascimento e vai dividir ele em algumas épocas, né? Algumas épocas, conforme a gente for lembrando de algumas coisas, né? E a gente vê que os acontecimentos, a gente pode perceber que os acontecimentos que são mais próximos do nosso nascimento, eles vão ficando cada vez mais difíceis de serem lembrados, né? É difícil, porém a gente sabe que Deus, ele é o único que é capaz de saber tudo, eu digo tudo, sobre todas as nossas linhas do tempo, de todas as pessoas que existem, que passaram por nossas vidas, além do mais, e aquelas que vão ainda a existir, né? É um conhecimento muito detalhado do que imaginamos a respeito. Ele tem um conhecimento muito mais detalhado do que nós imaginamos de nós mesmos. Outro texto para a gente ler, que tem tudo a ver com isso, também no livro de Salmos, né? Na verdade, é o livro de Salmos o texto que a gente leu, Salmo 139, versículos de 1 a 12, né? A gente já leu esse texto, né? E eu pergunto para vocês, do que esse texto está falando? Né? Nós vimos lá que o texto fala, deixa eu abrir aqui o texto. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, quando me levanto, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conhece toda. Fica claro nesse texto que Deus sabe tudo. Não só sabe tudo, como está em todos os lugares, né? Como eu disse no início, o Salmo 139 a gente vai estar estudando em 3 lições, né? E hoje a gente vai se concentrar no fato de que Deus realmente é Deus. Parece óbvio isso, né? Que eu estou falando. Mas assim, como Deus é Deus? Vamos estudar em alguns pontos. Primeira coisa importante. Deus simplesmente sabe. Simplesmente sabe. É isso mesmo. Todo conhecimento que temos é sobre algo ou alguém que veio de alguém. Porque normalmente é de segunda mão. Então, ou a gente conhece alguém, ou a gente vai conhecer alguém, sempre através de alguém. Mas Deus já sabe isso de primeira mão, sem interferência nenhuma, sem nenhuma barreira e sem nenhum impedimento.
Se vocês prestarem atenção nos 3 primeiros versículos do Salmo 139, a gente tem alguns verbos presentes ali que falam do conhecimento e eles revelam o nível de detalhamento de que Deus tem do conhecimento sobre nós, né? Primeiro, alguns versículos, alguns verbos. Sondar, conhecer, saber, penetrar e esquadrinhar. Tá? Vamos lá, no versículo 1 e o 3, que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. E o 3, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Então, nesse versículo 1 e 3, fica claro como Deus me sonda, me conhece e me esquadrinha. Quando eu estou parado em casa, sentado, quando eu me levanto, se ando, Ele conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo de eu tomar uma rota, antes de eu traçar um caminho, Ele já conhece. E Ele me conhece quando eu me deito. Deus conhece como e quando eu ajo. Deus conhece o meu comportamento. Tá? Versículo 1 e 3. Agora no verso 2, as informações ficam ainda mais detalhadas, pois Ele sabe como eu penso e o que eu penso. Porque eu expressei em palavras, mas porque ela penetra a minha mente e sabe o que eu penso, né? Parece loucura isso, né? Mas Deus conhece o meu consciente, o meu inconsciente, todos os meus hábitos e as minhas decisões. Verso 2 diz: Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. E também tem o versículo 4, que diz: Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Fica claro que Deus conhece todo o caminho do meu pensamento, até esse pensamento chegar na minha boca, né? Se a gente fosse falar num nível científico, né, Deus conhece todo o revezamento que ocorre dos nossos neurônios, né, desde a formação do pensamento no nosso cérebro, o tempo que isso demora para chegar, né, até a nossa boca, até a nossa língua, até a palavra ser expressada. Ele nos conhece dessa forma. Mas tem mais. Primeiro, como eu disse, Deus simplesmente sabe. Segundo ponto, Deus está colado em você. Isso mesmo, Deus está colado em você. Versículo 5 diz: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a minha mão. Deus está ao nosso redor. Para onde você olhar, Deus está lá. Como o versículo diz: Se tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Então, em todos os lados, Ele está. Deus está literalmente presente em nossas vidas, fisicamente, se assim podemos dizer, ainda que vocês não percebam. Tá? Ele está em volta de nós, por cima, por baixo, na frente, atrás de nós. Em Atos 17, 28, a gente vê que nele vivemos e nos movemos e nos existimos. Vamos abrir aqui também em Atos, vamos ler esse texto. Atos 17, 28. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Antes de Romanos.
Atos 17, 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então a gente pode dizer que se a gente esticar o nosso braço, a gente praticamente vai estar tocando em Deus, porque Ele está perto, realmente está muito perto. Então, Deus simplesmente sabe. Deus está colado em nós. Terceiro ponto. Deus quer ser achado. Se vocês podem pensar em um ser tão poderoso e ocupado, como esse ser fica, ele é poderoso e ocupado e ele fica vigiando a gente, né, lá de cima, parece de longe ser verdade, né, mas ele disse também nos versos 7 e 12 do Salmo 139: Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Não tem como nós nos ausentarmos do seu espírito. Não tem como nós nos ausentarmos da sua face. Versículo 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são a mesma coisa. Versículo 12. Para onde? Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Né? A forma como Davi responde são algumas perguntas feitas pelo salmista, e a forma como ele responde essas perguntas deixa claro que, ainda que você tente fugir da presença de Deus, Ele sempre estará ao seu alcance. Deus está no mais alto dos céus, Ele habita no mais profundo abismo, Ele estará no início da manhã e nada o impede de estar em alto mar. Deus realmente pode ser achado em qualquer lugar geográfico, seja nos altos dos céus, no profundo abismo, no início da manhã, no início da noite, ou em alto mar. Né? E qualquer lugar que você for neste universo, você vai encontrar Deus ao chegar lá. Por fim, o salmista Davi faz um jogo de palavras que nos chama muito a atenção, onde ele fala trevas, noite, luz, que dão a ideia de que, ainda que você esteja envolvido numa densa escuridão, onde nem vocês sabem onde estão, Deus os vê e está com vocês, está comigo. Já não é mais um achar geográfico, mas um achar espiritual, um achar emocional. Deus se interessa em estar perto de vocês em todos os níveis. Vocês entendem o que isso quer dizer? No versículo 12, ele diz: até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz não serão a mesma coisa. Isso dá a ideia não tem como a gente ficar invisível, nem nas trevas, nem na luz. Diante de todas essas informações, o que a gente pode, concluir? Então, primeira coisa, versículo 6.
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Não tente entender, né? Não tente entender Deus. Isso é algo maravilhoso demais. É elevado, é inatingível. Podemos dizer que isso se dá quando o eterno se encontra com o finito. Não tem explicação para isso. Apenas aceitem. Sim, simples assim. Versículo 6. Não tentem entender. Versículo 7. Desistam de fugir. Vocês não têm para onde ir. Eu não tenho para onde ir. Vocês podem fugir de vocês mesmos, dos seus pais, dos seus amigos. Você pode ficar offline no WhatsApp, ficar offline em alguma rede social, mas não vão conseguir fazer com que Deus fique longe de vocês. Tá? Portanto, vamos lembrar alguns atributos de Deus. Ele é eterno, ele é infinito, ele é onipotente, ele é onipresente e ele é onisciente. Ele é soberano. Deus é muito poderoso. E Ele faz qualquer coisa para que você saiba que Ele está perto de você e não sai daí nunca. Vamos ler um outro texto, Jeremias, versículo 23. Vamos lá. Capítulo 23, versículos 23 e 24. Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24, que diz o seguinte: Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos de modo que eu não vos veja? Diz o Senhor, porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Não tem como a gente fugir de Deus. E o versículo 10 do Salmo 139, faça contato. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. O versículo 10 diz que não importa para onde eu tente fugir, ou estar fora do ar, ou offline, ainda lá haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Como assim? Vamos exemplificar como se por exemplo, quando a gente sintoniza um rádio FM, AM, quer escutar alguma música, a gente tenta sintonizar, mas a rádio está lá. As ondas do rádio já se encontram lá. A gente apenas sintoniza o rádio e pronto. Deus está aqui. Seja onde eu for, Ele está aqui. Mesmo que seja emocionalmente distante, a mão dele estará sempre segurando e desejando dar direção à sua vida. Entre em sintonia com Deus. Nós temos que ficar em sintonia com Deus. Recapitulando. Deus sabe, Deus conhece você, Deus me conhece, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua vontade, Deus conhece os seus desejos, Deus conhece o seu pecado e Deus conhece os seus pecados mais ocultos. Então, Deus é Deus. Deus simplesmente sabe. Deus está colado em você. Né? Ele está do seu lado, Ele está acima de você, Ele está no mais profundo abismo. Aonde você for, você vai encontrar Deus. Basta você esticar o seu braço, a sua mão, e você encontrará Deus. Porque Deus é Deus. E terceiro, Deus quer ser achado. Deus está sempre presente, né? Deus habita em todos os lugares e Ele quer que você o encontre. Basta apenas você sintonizar, esticar os braços para encontrá-lo. Né? Não tente entender Deus.
Deus é maravilhoso demais, é inatingível. É algo como diz o versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso e é demais para mim. É sobremodo elevado, eu não posso atingir. Deus está ao nosso lado. E tente sempre fazer contato com Deus. Vamos nos sintonizar. Ore a Deus, busque a Deus, né? Deus realmente sabe tudo sobre nós. Desde a hora que a gente levanta pela manhã, Ele sabe a marca da pasta de dente que você usa. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Ele sabe quantos fios de cabelo você perdeu, né? Ele realmente sabe mais de você do que você mesmo. E ainda assim, fica perto de você. E que essa verdade possa preencher a sua vida durante essa semana e que possamos estar sempre perto de Deus, buscando. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor Deus, graças te dou por esse momento que pudemos passar juntos aqui e aprender mais um pouco da Tua Palavra. Ó Pai, sabemos que o Senhor está em todos os lugares, que o Senhor se encontra perto de nós. Onde quer que nós vamos, nós sempre vamos encontrar o Senhor, ó Pai. Não temos como nós nos esconder do Senhor, ó Pai. E basta a gente esticar o braço que a gente pode te tocar, Senhor. Pai, o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos. Enche-nos com Teu Espírito, fique conosco, ó Pai, e que nós possamos ter a consciência de que o Senhor está sempre ao nosso lado, se faz presente, ó Pai. Isso por si só é maravilhoso, ó Pai. Afinal, Deus é Deus. Oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Obrigado por estarmos juntos nesse momento e que possamos ter um domingo agradável na presença do Senhor. Um bom domingo a vocês. Um abraço. Saudades de dar um abraço em todos vocês, meus queridos adolescentes. Até mais.